Tá tudo bem com vocês? Tá quente um pouco, não? Ou é porque o clima tá quente mesmo? Porque tá quente mesmo, esses dias tá quente. Tava olhando hoje aí, determinado horário do dia tava 38 graus. E a umidade tava lá embaixo. A umidade ideal é 65, né? E tava 20 e pouco. Falei, meu Deus do céu, chegou o tempo quente na nossa região, né? Mas em tudo dai graças. Então, graças a Deus que a gente está vivo, está com Deus no coração, tem fé para lutar e vencer a cada dia, né? Atos, capítulo de número 13. Abra aí sua Bíblia. Atos 13. Vamos pegar uma carona na nossa jornada. E eu quero que você receba essa palavra hoje aqui. Isso aqui eu trouxe hoje na jornada, mas só que de forma mais resumida, né? Mas eu quero que você receba isso aqui com fé. Atos 13. Quem achou, diga amém. Versículos 42 e 43. 42 e 43 diz assim, ó. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Pronto, para por aqui, isso aqui é o suficiente. Preste atenção, olha o que estava acontecendo. Paulo estava na cidade de Antioquia, junto com Barnabé. E Paulo, pessoal, ele entrou numa sinagoga para levar a palavra de Deus para um grupo de religiosos, os judeus. E eu vou dizer, pessoal, pregar para quem já tem assim uma religião, uma concepção religiosa definida, é muito complicado. Porque ainda que você chegue com as verdades bíblicas, aquela pessoa, ela acredita que ela tem as verdades, ainda que não sejam bíblicas. Mas os conceitos dela, para elas, são verdades. E Paulo veio trazer o evangelho para eles. Mas a partir do versículo que a gente leu, a Bíblia diz que os judeus saíram. Ou seja, o que é que aconteceu no frigir dos ovos? Aconteceu o seguinte, Paulo está lá pregando e ele se levantando e dando as costas. Uma falta de educação e uma falta de temor, de respeito com o sagrado. Você precisa entender, de primeiro momento, que isso sempre vai acontecer. Já aconteceu comigo, de eu estar na igreja pregando, e a pessoa simplesmente, por não concordar, levanta, dá as costas e vai embora. Pastor, você não ficou constrangido? Jamais, porque a pessoa não está dando as costas para mim, primeiramente. Ela está dando as costas para o autor da vida, para Deus. Então, antes de me desrespeitar, ela está desrespeitando o Senhor da palavra. E isso aconteceu com Paulo e com tantos outros. Então, estão lá os judeus se levantando, cheios de si, e dando as costas para Paulo. E foram embora e saíram. Quem ficou lá foram os gentios. Lembre-se, existe o gentio com L no final e o gentio com O. Com L é aquela pessoa gentil, agradável, cortês. O gentio com O é todo aquele que nasce fora do território de Israel. Somos gentios, aqui não tem nenhum israelita. Somos gentios. Então, os gentios ficaram, irmãos, e olha como é que são as coisas. Eles falaram assim para Paulo, Paulo, venha no próximo sábado e fala para a gente as mesmas coisas. Nós queremos, ainda que você venha repetir a ministração, nós queremos ouvir novamente o que você está falando aí sobre esse Jesus, sobre salvação, eternidade, etc. Eles quiseram que Paulo voltasse. Paulo e Barnabé se prepararam ali uma semana, de repente divulgando, avisando, pregando numa casa ou noutra. No sábado foi o encontro da sinagoga. Foi tão surpreendente que a Bíblia diz que quase toda a cidade se reuniu para ouvir Paulo e Silas. Imagina isso, a multidão de gente que não tinha ali. Aí eles levaram a palavra de Deus não voltou vazia, muita gente se converteu ali em Antioquia, foram feitos muitos prosélitos, seguidores. Aí o que eu quero deixar para você hoje é o que Paulo deixou para eles.
A Bíblia diz no finalzinho do 43 que Paulo os exortava a que permanecessem na graça de Deus. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos nos colocar no lugar de Paulo. Tenta imaginar o contexto que aquele povo vivia, uma religião forte que prevalecia naquele lugar, que era o judaísmo, forte. E Paulo, sabendo que ele não ia permanecer ali, que ele ia fazer suas viagens missionárias, Paulo chegava para os irmãos e dizia assim: deixa eu pedir uma coisa para vocês. Façam todo o esforço que vocês puderem fazer para permanecer na graça de Deus. Isso Paulo falando, porque eu tenho certeza que esses judeus religiosos não vão poupar esforços para tirar vocês da graça de Deus, para tirar vocês da presença de Deus. Então Paulo exortava a eles dizendo: perseverem para que vocês permaneçam na graça de Deus. Quando o pastor saísse, o lobo viria para tentar arrancar as ovelhas do aprisco de Deus. Então Paulo estava pedindo isso. Irmãos, isso aqui se encaixa perfeitamente para os nossos dias. O contexto é diferente, a época é diferente, a cultura é diferente, mas o contexto espiritual é o mesmo. O diabo não quer que você fique debaixo da graça de Deus. Ele não quer isso jamais. Ele quer que você fique perdido nas mãos dele. Ele quer que você, por motivos, sejam eles quais forem, saia da graça de Deus. Ele quer que isso aconteça. E ele não vai poupar esforços para te tirar dessa graça, para que você saia dela. Isso começa muitas vezes dentro da tua casa. Coisas que vão acontecendo, você vai se aborrecendo, se entristecendo, se chateando, perdendo a esperança. Aí bate aquela tristeza no teu coração, você começa a perder o ânimo pelas coisas de Deus. Começa a perder a fé na palavra e nas promessas. São situações que vêm para tirar você da graça de Deus. Às vezes são coisas que acontecem dentro da igreja, no meio do povo de Deus. No lugar em que menos você imaginava que era para acontecer, acontece. Só que aí eu já levo para o lado da imaturidade espiritual. Porque a pessoa, ela diz assim: eu não vou mais em nenhuma igreja, porque eu não imaginava que dentro da igreja pudesse acontecer tais coisas. Não é imaturidade isso, porque Jesus, ele disse assim, os escândalos vêm. É necessário que os escândalos venham, precisa vir. Mas ai daquele por quem vem. Eu não espero um escândalo do Congresso, porque lá é a coisa mais normal sair um escândalo de lá. Um escândalo da vida do ímpio não me surpreende, porque a gente espera. Então o escândalo que realmente chama a nossa atenção é do lugar, do ambiente, do meio, onde não deveria sair. Aí é que é escândalo mesmo. Jesus disse que era necessário que isso acontecesse. Tenta imaginar comigo se algum discípulo de Jesus merecia, numa ótica humana, a atenção de alguém, o respeito de alguém, quando ele estivesse pregando a palavra. Olha o escândalo. Os caras andaram com Jesus 3 anos. Um disse que nunca e jamais negaria ele. Foi o primeiro a negar, 3 vezes, Pedro. O restante, todo mundo fugiu na hora que Jesus estava nas mãos dos inimigos. Qual deles merecia respeito? Papai, tu fugiu com o teu mestre, foi pego lá, tu negou, aí tu vem pregar para mim, dizer para eu ter fé, acreditar e ser forte. Toma vergonha, rapaz. Escândalo. Vem, acontece. Mas nós temos que perseverar, irmãos, para nós permanecermos debaixo da graça de Deus. Porque você vai viver e ver coisas que vão contribuir para você sair debaixo da graça. Debaixo desse favor constante de Deus sobre a sua vida. Vão acontecer coisas. E coisas que muitas vezes você menos espera. E reforço, vem de onde você menos imagina, onde você mais imaginava que não era para vir. É assim que funciona. Eu fico imaginando Paulo se despedindo dos irmãos de Antioquia,
E aqueles judeus religiosos cercando eles, indo nas casas, abordando eles nas sinagogas. Porque não ia deixar de ter cultos nas sinagogas. Não ia deixar aos sábados de ter encontros na sinagoga. E iria continuar acontecendo. Eu imagino, na ausência de Paulo, os religiosos judeus cercando aqueles irmãos e fazendo a cabeça deles, desviando eles. E eu não duvido que em alguns casos, irmãos, aqueles homens tiveram sucesso, tiveram êxito, de pegar alguns prosélitos, novos convertidos, e desviá-los da fé, tirá-los da graça de Deus. Realmente, Paulo não estava certo essas coisas todas, não. Paulo estava errado, porque não tinha ninguém para ir lá e defender, não tinha ninguém para ir lá e rebater. Então era necessário, irmãos, permanecer na graça de Deus. Faça de tudo para você permanecer na graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o favor não merecido, mas alcançado. É Deus simplesmente fazer por você, fazer por mim aquilo que nós não merecemos. É isso. Você não merece, mas eu vou te proteger. Você não merece, mas eu vou te abençoar, vou te prover, vou cuidar de você. Você não merece, mas eu vou te dar o meu Espírito Santo. Você não merece, mas eu vou ser contigo. É favor que nós não merecemos, mas alcançamos pela fé. Ninguém merece nada de Deus. É fé, é perseverança. É fé, é perseverança. Não é por merecimento. Se eu merecer, aí Deus vai me dar, vai me... Nada disso. Não tem nada melhor, irmãos, do que nós estarmos debaixo da graça de Deus. Quando você está debaixo da graça, você pode estar sem ninguém do teu lado. Sabe aquelas vezes em que você não sente que não tem ninguém contigo, ninguém é por ti, ninguém te faz uma ligação, ninguém pergunta como você está, ninguém te dá uma palavra de apoio. Parece que você está com uma multidão de pessoas em tua volta, mas você ao mesmo tempo se sente sozinho. Mas quando você tem a graça de Deus, faço das minhas palavras as palavras de Paulo: a tua graça me basta. Irmãos, tem momentos na nossa vida que eu vou te dizer, é só a graça de Deus para nos sustentar. É só a graça de Deus. E nós precisamos estar debaixo dela. Mas se nós não estivermos debaixo dessa graça, irmãos, nós somos um alvo fácil para o inimigo. Então ele exortou aqueles irmãos. Ele disse: permaneçam, vamos lá ao 43 de novo. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e a Barnabé. Tomaram a decisão certa, né? Vamos seguir a Paulo e a Barnabé. Os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então eu pergunto para você, hoje, se você tivesse que pontuar alguma coisa específica, pastor, se eu fosse pontuar alguma coisa específica, que isso seria suficiente para me tirar da graça de Deus, o que é que você pontuaria na sua vida? O que é que pode estar acontecendo que não facilmente, mas seria o meio mais possível de isso te tirar da graça de Deus? Destrua isso em nome de Jesus, para que você não saia debaixo dessa graça, irmãos. Porque Deus só tem aliança e compromisso com aquele que está debaixo da sua graça. E está debaixo da sua graça, sou eu que me coloco. É quando eu temo a Deus, quando eu respeito o Espírito Santo que habita em mim. É quando eu procuro agradar-lhe com a minha vida. É quando eu tenho a minha vida devocional em dia. É quando eu estou ali na presença de Deus, Deus me guarda, me protege, me guia, me leva, me traz. Em tudo eu dependo do Senhor e do teu Espírito Santo. Aí você está se colocando debaixo da graça de Deus. Jesus nos dava esse exemplo todos os dias da sua vida. Ele era um homem de oração, uma pessoa de oração. Todos os dias ele se colocava debaixo da graça de Deus. Com certeza pedindo a Deus direção em tudo. Mas pastor, ele não era Deus?
mas Deus encarnado experimentou limites, experimentou dores, experimentou angústia, experimentou ansiedade, experimentou depressão. Pastor, você está dizendo que Jesus ficou com depressão? Não, eu estou dizendo que ele levou todas essas mazelas sobre ele na cruz. Então, ele sabia exatamente tudo que o ser humano passa, por isso que ele consegue entender você, consegue me entender claramente. Então, ele experimentou tudo isso. Mas ele sempre se colocava debaixo da graça de Deus. E por onde ele passava, irmãos, Deus era com ele. Quando você está debaixo da graça de Deus, por onde você passa, Deus está com você. Onde você vai, o Espírito de Cristo está ali te guiando. Onde você vai, o Espírito de Cristo está ali te fortalecendo. Quando você está debaixo da graça de Deus. Mas coisa terrível é você ficar sem essa graça. Então, quando ele recomenda os irmãos, dizendo, fiquem debaixo da graça. Perseverem para vocês ficarem debaixo da graça. Paulo sabia o que estava dizendo. Porque ele sabia, irmãos, que muita coisa acontece para nos tirar da graça de Deus. Se você for pontuar motivos que você já teve para sair dos caminhos de Deus, não falta. Mas eu tenho certeza que muito mais motivos você tem para permanecer. Muito mais. Motivos eu tenho. Se eu fosse colocar motivos, eu teria. Mas muito mais motivos eu tenho para permanecer debaixo da graça de Deus. Paulo, que experimentou essa graça, ele disse, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu descobri que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A minha graça, Deus disse para Paulo, ela te é suficiente. Quando é, irmãos, que os cristãos vão descobrir isso? Que a graça de Deus é suficiente. Quando é? Não é que você, quando está debaixo da graça, não precisa mais trabalhar nem fazer nada. Não é isso. Não é isso. Mas é algo espiritual, é algo divino que opera na tua vida. É uma experiência com Deus diária, é uma vida diária com Deus que você vive e experimenta aquela presença que está contigo, irmãos, e que te consola a todo instante. É a graça de Deus. Só sabe definir quando você vive, quando você está experimentando ela dentro de você. E nós precisamos disso na nossa vida. Você precisa passar pela experiência de viver debaixo da graça de Deus diariamente. Você consegue ter paz reinante dentro do teu coração. Eu estou aqui para te recomendar o que Paulo recomendou para eles. Vamos lá no 43 de novo para a gente caminhar para o final. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Às vezes a gente quer ouvir um outro conselho, às vezes a gente quer ouvir uma outra palavra, a gente quer ouvir uma coisa mais forte, mas é na simplicidade que está a excelência de Deus. Repete comigo, é na simplicidade, fala com mais vontade, é na simplicidade que está a excelência de Deus. Lá estava Elias no monte, dentro da caverna, e veio um vento impetuoso, é Deus, não é. E veio um terremoto, é Deus, não é. Depois veio uma brisa suave, e a voz disse, o que tu fazes aí, Elias? Na simplicidade, estava a excelência. Eu sempre costumo dizer que Deus não mandou o filho dele para a terra num tapete vermelho. Estendeu o tapete vermelho para o rei entrar no planeta Terra. Ele entrou na terra pelos fundos da casa, pelo quintal, de forma mais simples e descomplicada. Nasceu da barriga de uma aldeã, Maria, uma mulher simples. O parto foi num estábulo de jumento. Ele foi colocado ali numa manjedoura. Imagina. Maneira mais simples. Que rei é esse? Que vem sem pompa, sem glória. Que rei é esse? Mas desde o ventre, a graça de Deus acompanhava Jesus. Lembra quando Maria foi visitar sua prima Isabel? Lembra? Já é o 6º mês que a tua prima, aquela que era estéril, que era chamada de estéril,
ela está grávida. Quando Maria chega, a Bíblia diz que o menino, na barriga de Isabel, ele salta. Isabel foi cheia do Espírito Santo. É porque o que estava em Maria confirmou com a alegria do céu o que estava em Isabel. Graça de Deus, irmãos. Ando com uma pessoa que tem a graça de Deus, e você vai ver o que é ter a graça. Não tem murmuração, não tem reclamação. A pessoa que tem a graça de Deus, ela consegue ser grata a Deus todos os dias. Deus, está difícil, está apertado esse mês, mas eu te dou graça por cada dinheiro que passou na minha mão, por cada alimento que entrou dentro da minha casa. Eu te dou graça, Senhor, em nome de Jesus. A pessoa que tem a graça de Deus, ela é grata, irmãos. A linguagem dela é diferente. Você não consegue ver reclamação, não consegue ver murmuração. Não é que ela não conte os seus problemas para outras pessoas. Ela conta, ela compartilha. Mas só como ela tem aquela graça de Deus dentro dela, ela vive sempre andando pela fé. Sempre. Jesus, ele fala para os discípulos, manda todo mundo sentar e traz aqui os pães. Olha o que é graça. Manda todo mundo sentar e traz aqui os pães. Ele pega os pães, todo mundo sentado, grupo de 50, de 100. Pai, eu te dou graças. Muito obrigado. E a gente só consegue ser isso se a gente tiver isso. Você só consegue colocar para fora aquilo que está dentro de você. Você só consegue colocar para fora aquilo que está dentro de você. Se você só reclama, murmura, reclama, espragueja, é porque só tem isso dentro de você. Se você não é uma pessoa grata, é porque só tem isso dentro de você. Se você só fala mal, é porque só tem isso dentro de você. Mas quando você tem graça, você coloca isso para fora, através das tuas atitudes, da tua palavra e do teu semblante. Exatamente. Das tuas atitudes, da tua palavra, tuas palavras e do teu semblante. Não é que você vai ficar rindo todo tempo, mostrando os dentes. Não é isso não. Mas a Bíblia diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Aplauda o Senhor Jesus. O coração alegre aformoseia o rosto. E quando é que eu tenho alegria? Quando eu tenho a graça de Deus. Se eu não tiver essa graça, essa presença de Deus na minha vida, meu semblante vai ser triste todos os dias. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se sente esta alegria, podes tu cantar. Se sente esta alegria, podes tu cantar. Se sente esta alegria, podes tu cantar. Alegria sem medida Ele dá. Só entende a graça quem tem a graça. Parece meio redundante, mas é. Só entende a graça quem tem a graça. Vou caminhar para o final. Só te dar um exemplo bíblico. Lá estava Davi depois que recuperou a arca. Ele estava lá na frente da arca, chegando em Jerusalém. E a Bíblia diz que a esposa dele, Mical, estava lá na janela, lá em cima, no andar superior, olhando lá para baixo. Ela devia estar lá embaixo, participando da festa. Mas ela não tinha graça. Não tinha, não dava lugar. De repente, sei lá, a esposa do rei, quem sabe era aquela mulher vaidosa, presunçosa, meio que arrogante. Não sou qualquer uma dessas mulheres que estão aí, não. Né? Aí ficou lá em cima. E a Bíblia diz que Davi, irmãos, parecia um menino. Estou usando aqui a nossa linguagem. Parecia um menino na frente da arca, pulando, saltando de alegria, porque a arca, irmãos, era o objeto mais importante de Israel. Era o local onde a glória de Deus habitava, era dentro da arca da aliança. Então eles recuperaram a arca das mãos dos inimigos. Trouxeram de volta para a cidade santa. Era motivo de grande alegria para o grande rei. Ele estava lá pulando, saltando, igual um menino. E a esposa dele lá em cima olhou para ele, ela não falou nada. Se ela falou foi no coração, mas ela só fez assim, ó. Ela reprovou a alegria do Senhor na vida de Davi. Para que tudo isso? Um rei precisa se expor desse jeito, tem que ter mais compostura. Resultado, Deus não gostou disso aqui, ó. Deus fechou o ventre de Mical. Deus fechou o ventre dela.
Nunca reprove a alegria do Senhor na vida de um cristão. Nunca reprove a forma como fulano ou cicrano é usado por Deus. Você não é Deus? Deus não te colocou como juiz, como juíza? Cala a tua boquinha e deixa. Que vai que aquela pessoa, ela está sendo usada por Deus de uma forma diferente e você está querendo julgar. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. Você não sabe quais são os padrões de Deus. Eu e você não somos os donos da verdade. Eu costumo dizer que a Bíblia, esse livro aqui, ó, que tem 66 livros, foi escrito no período de 1.500 anos por mais de 40 escritores em locais, regiões e épocas diferentes. Um livro totalmente inspirado por Deus. Eu costumo dizer que esse livro aqui é um folheto sobre Deus. Um folheto. É. Você acha que isso aqui, irmãos, esse livro aqui, você acha que define tudo sobre Deus? O conhecimento de Deus é excelente, vai muito mais profundo que isso. É. Eu gosto muito de ciência, essas coisas, né, de documentários assim. Quando você começa a olhar para a ciência, você começa a imaginar a infinidade da grandeza de Deus. A gente está num planeta aqui chamado Terra. Você acha que é isso aqui? Você acha que o universo é isso aqui? Não, irmãos. No universo existem várias galáxias. Olha só, rapidinho para mostrar isso. No universo existem várias galáxias. Galáxias, para você entender, é como se fosse continente. Continente americano, América do Sul, América Central, América do Norte. Continente americano. Aí vem aqui o continente europeu. E por aí vai. Então, galáxias é como se fossem continentes. Nossa galáxia é a Via Láctea. Nós moramos na Via Láctea. Estamos suspensos no universo. Morando numa galáxia chamada Via Láctea. Nesta galáxia existem milhões de sistemas solares. O nosso é um. Esse solzão que a gente vê, a gente pensa que é o sol do universo. Não. É um sol dentro de um sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Plutão era mentira. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Nós estamos dentro de um sistema solar. Entre milhares, milhões, em uma Via Láctea, em uma galáxia. Aí tem outra galáxia, mais outra galáxia, com outros planetas, com outros sistemas solares, com outros não sei o quê, com outros... A infinidade de tudo isso. É uma coisa impressionante. A grandeza de Deus. Aí isso aqui vai definir, esse aqui é um folhetinho. Algumas rápidas, singelas informações sobre Jeová, que a gente só vai conhecê-lo na glória, na eternidade. Por isso que Paulo diz, desejo conhecê-lo. Desejo conhecê-lo. Fique debaixo da graça de Deus. Permaneça debaixo da graça de Deus. Não deixe nada te tirar da graça de Deus. Se você permanecer nessa graça, vem coisas novas por aí na tua vida. Vem experiências novas na tua vida. Você vai ter experiências sobrenaturais, você vai ter experiências de amor com Deus, que você não vai conseguir se separar dele jamais, irmãos. Como nós precisamos dessas experiências de amor com Deus, irmãos. Graça, graça, graça. Precisamos estar debaixo dessa graça. E Paulo os exortava a que permanecessem nesta graça. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Você entendeu essa palavra de Deus aqui? Não deixe nada, tentação, pecado, pessoas, sentimentos, decepções, tristezas, traumas, traições. Irmãos, em nome de Jesus, não deixa nada te tirar de debaixo da graça de Deus. Pessoa alguma, nada. Por isso que Paulo disse, nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não são os anjos, não os demônios, não é o presente, não é o porvir, largura, profundidade, etc e tal. Nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada me tirará da graça do Senhor. Levante as mãos e diga nada vai me tirar da graça de Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Nada, nada e nada vai te tirar da graça do Senhor. Coloque a mão no coração em nome de Jesus, feche os olhos. Pai, nós estamos na Tua presença e eu quero Te louvar nessa noite pela Tua palavra que vem, meu Deus, para nos fortalecer, que vem, meu Deus, para colocar a nossa vida no lugar mais alto, que é a Tua presença. Dá para entender por que Abacuque disse, Ele me faz andar por lugares altos. Dá para entender por que Paulo disse, a graça do Senhor me basta. Quando
quando estou fraco, aí é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O nome disso é graça. Dá para entender porque que Paulo disse: nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus nosso Senhor, por causa da graça. Era a graça, meu Deus, que fazia Paulo ficar colado na tua presença, te amar a cada dia mais. E essa graça, meu Deus, que nós recebemos do Senhor, que nos mantém de pé, que nos mantém fortes, e nós queremos declarar nessa noite que nada nos tirará desta graça. Nós queremos declarar nessa noite, Pai, que todo mal, todo poder do inferno que tem se levantado contra as nossas vidas, contra a vida dessa pessoa, para tirá-la da tua graça, este mal está repreendido em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos, meu Deus, todo principado, toda potestade, toda força maligna, que de uma forma ou de outra, meu Pai, silenciosamente ou descaradamente, tem atacado ou tentado atacar essa pessoa. Nada do inferno vai prosperar. Nós determinamos nessa noite a ruína de tudo aquilo que vem do diabo, e em nome de Jesus dizemos: saia e vá embora, em nome de Jesus Cristo. Diga com fé: nada, fala nada do inferno vai me tirar da graça de Deus. Diga: pessoa alguma, presente, para o futuro, angústias, decepções, diga: nada vai me tirar da graça de Deus. De olhos fechados ainda, se você puder levantar as suas mãos aos céus, em nome de Jesus, porque nós dependemos, ó Deus, da tua graça para tudo. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Hoje eu vim louvar teu nome, aleluias. Vamos adorar a Deus. Toda a igreja, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Hoje eu vim louvar seu nome, aleluias. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, num dia especial. Trocou meu coração por um outro sem igual, e essa é a razão, porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, em um dia especial. Trocou meu coração por um outro sem igual, e essa é a razão, porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Diga: eu te amo, Senhor, com todo o meu coração, e aplauda ao Senhor bem forte. Aleluias. Amém, Jesus. Senta, meus irmãos. Pode sentar.